Minasan konnichiwa, tudo bem com vocês? Um ativo, ou melhor, um ácido que é mais conhecido para melhorar a textura da pele, com certeza é o ácido glicólico. Se você está pensando em incluir esse ativo na sua rotina para melhorar a textura da sua pele, fica até o final comigo para descobrir se ele realmente é ou não a melhor escolha para você. Mas antes, é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo. O ácido glicólico, ele é um esfoliante químico da família do alfa-hidroxiácido. E dentre todos os alfa-hidroxiácidos, ele é o que tem o menor peso molecular, ou seja, a molécula dele é pequena. Isso faz com que ele tenha uma maior penetração na nossa pele e, consequentemente, também mais intensidade quando o assunto é esfoliação química. E o ácido glicólico, ele consegue promover a renovação celular porque ele quebra a ligação proteica entre os corneócitos, que são as células responsáveis por formar ali o extrato córnea, a camada mais superficial da nossa pele, que está ali para proteger ela contra agressores externos. Então, como ele consegue quebrar essa ligação entre uma célula e outra, ele consegue promover uma descamação, acelerar essa descamação para renovar a pele, melhorando a textura ali na superfície dela. E uma característica interessante do ácido glicólico é que ele consegue estimular fibroblastos dérmicos. Então, quando você utiliza o ácido glicólico na sua pele, você consegue aumentar a síntese, a produção de colágeno, elastina e glicosaminoglicanas, que está relacionado com a hidratação, sustentação e preenchimento da nossa pele. Isso quer dizer que o uso do ácido glicólico pode ajudar a melhorar a firmeza e a espessura cutânea, ou seja, a densidade da nossa pele. E por conta dessas características, esse é um ácido indicado principalmente para peles normais e mistas. Ele pode ser utilizado em pele oleosa? Sim, desde que a queixa esteja relacionado com a textura da sua pele. Se a sua queixa é oleosidade excessiva, é mais indicado que você utilize os beta-hidroxiácidos, como por exemplo o ácido salicílico. Inclusive, já fiz um vídeo dedicado ao ácido salicílico. Se você não viu, vou deixar ele linkado aqui no card e também no box de informação para você. E continuando aqui falando sobre indicações do ácido glicólico, ele é indicado para tratar textura irregular, poros dilatados, manchas como melasma e hiperpigmentação pós-inflamatórias, como por exemplo manchinhas de acne, fotoenvelhecimento, linhas finas e pele opaca. Tudo isso porque ele promove essa renovação celular. Então, conforme ele vai tirando ali a camada mais superficial, ele consegue melhorar esses aspectos. Mas uma pequena observação em relação ao uso do ácido glicólico para tratamentos de mancha, principalmente o melasma. A ação dele vai ser de forma indireta, porque ele vai atuar na descamação da pele, removendo as células que já estão pigmentadas, mas ele não atua na célula que produz o pigmento, que é o melanócito. Então, quando você quer tratar um melasma utilizando ácido, o ideal é que você associe mais dois tipos de ativos. Os ativos despigmentantes, que vão atuar na célula que produz o pigmento, reduzindo essa produção excessiva, e ativos que vão atuar na barreira cutânea, reconstruindo essa barreira para que ele se torne funcional. Porque o que acontece? Se você utilizar somente ácidos ou qualquer tipo de renovador celular para ficar acelerando essa renovação, descamando essa pele, isso se torna uma agressão para sua barreira e, consequentemente, um gatilho para você produzir mais pigmento, porque isso pode gerar ali uma sensibilidade, uma inflamação nessa pele, que é um gatilho, né, um dos gatilhos que produz pigmento na pele, porque a sua pele vai se sentir agredida e, por conta dessa agressão, ele passa a produzir mais pigmento como mecanismo de proteção. Então, quando você quer tratar um melasma ou qualquer tipo de mancha mais resistente, é importante que você tenha um renovador celular, um ativo clareador que vai atuar ali na produção em si, né, reduzindo essa produção excessiva, e ativos que vão atuar na barreira, melhorando a hidratação, melhorando a coesão entre as células, para que você tenha uma barreira funcional que vai conseguir suportar ali essa ação renovadora e vai regenerar, reestruturar essa barreira após essa renovação. Então a gente precisa atuar nesse segmento ali de mancha de forma estratégica. E isso a gente consegue fazer através da consulta. Então, se você está tendo dificuldade em cuidar da sua pele, seja ela por conta de mancha, acne, sensibilidade, o primeiro passo é agendar uma consulta profissional para que eu consiga te orientar qual é o melhor caminho a seguir, porque todo tratamento estético tem que ser baseado em fases. Então, primeiro a gente faz uma avaliação para entender os fatores que estão influenciando no surgimento desse problema de pele.
A gente precisa melhorar essa qualidade da pele através da barreira cutânea e depois a gente vai começar a introduzir os tratamentos em si. Então, se você precisa dessa ajuda profissional, acessa aqui o QR Code na tela, tá? Agora, falando sobre os cuidados que você precisa ter ao utilizar ácido glicólico. Como eu expliquei ali no início, esse é um ácido que tem baixo peso molecular, ou seja, a molécula pequena. Isso faz com que ele permeie com mais facilidade, mais profundamente e mais intensamente na sua pele. Justamente por isso que esse é um ácido que eu não recomendo para quem tem uma pele com barreira comprometida, como uma pele sensível, uma pele mais seca, desidratada, uma pele que tem ali rosácea, dermatite ativa, uma pele que passou por um procedimento estético, que está com a barreira comprometida, uma barreira aberta, justamente por conta do procedimento que você fez. Nesses casos, eu não recomendo que você utilize ácido glicólico, porque ele vai piorar essa sensação de ardência, vermelhidão, descamação, sensibilidade, principalmente se você é iniciante no uso de renovadores celulares. Se esse é o seu caso, comece introduzindo de forma gradativa esse ácido. Andressa, mesmo assim, mesmo utilizando poucas vezes na semana, eu sinto que minha pele ainda está sensível. Então, provavelmente, o ácido glicólico não é compatível com o estado atual da sua pele. Sua pele é muito sensível, muito fininha para o uso desse ácido. Para esse tipo de pele, eu recomendo que você troque por outro tipo de ácido ou até mesmo suspenda renovador celular da sua rotina, porque a sua pele não está apta a esse processo de renovação ainda. Outro cuidado que você precisa ter em relação ao ácido glicólico é na gestação. Dentro da literatura, alguns deles dizem que em baixa concentração, ácido glicólico é seguro para a gestante, mas que você precisa usar com cautela, principalmente ali evitando o primeiro trimestre. Mas eu, Andressa, particularmente, não indico o uso de ácido para gestantes e lactantes. Por quê? Eu não sei qual é o estado que a sua pele está. Eu não sei o quão grossa ela pode estar, quão fina ela pode estar, quão sensível ela pode estar. Então, considerando que a nossa pele muda muito durante a gestação e a amamentação, eu não recomendo nenhum tipo de ativo agressivo nesse momento. Porque um ativo que você estava acostumado a usar antes da gestação, ele pode simplesmente te causar alergia, te sensibilizar de uma forma que você nem esperava e te causar um problema ainda maior. A pele da gestante tem uma tendência muito grande à sensibilidade, a manchas. Então, nesse momento, não é o momento de você ficar testando, não é o momento de você se colocar em risco. Gestante e lactante têm ativos que devem ser evitados porque ele pode causar um problema para o neném e tem ativos que têm que ser usados com cautela. Esses dois, eu recomendo que você nem chegue perto. Faça o básico bem feito nesse período de gestação e amamentação, para que você não cause nenhum desconforto na sua pele, para que você não danifique a barreira da sua pele, porque você pode ter uma reação exagerada de irritabilidade, sensibilidade e alergias. Então esse é o momento para você abusar de ativos hidratantes, umectantes, emolientes, anti-inflamatório, calmante, reconstrutor de barreira, ativos que vão ajudar na microbiota para reconstruir essa barreira, manter essa barreira saudável para que você tenha uma pele funcional, que vai conseguir lidar de forma tranquila com todas as mudanças e agressões que você vai passar durante esse período. Depois que você tiver o seu neném, que você amamentar o seu neném, e você estiver liberada para voltar à sua vida normal, aí sim a gente pode começar a pensar em tratamentos um pouquinho mais agressivos, porque você não vai interferir de jeito nenhum na saúde do seu bebê. Então, para garantir a segurança tanto da mamãe quanto do bebê, nesses períodos eu não recomendo nenhum tipo de ativos agressivos, incluindo o ácido glicólico, tá? E por último, é que a gente considera o ácido glicólico um ácido quente. Por quê? Como ele permeia mais rapidamente, mais intensamente na pele, ele gera uma vasodilatação. Isso faz com que você tenha ali mais eritema, uma vermelhidão e também aumento de temperatura no tecido. Isso se torna um problema para quem tem fototipo alto, ou seja, você de pele morena, você de pele negra, você de pele clara como a minha, mas que bronzeia com facilidade, sem ficar vermelha, sem ficar queimada de sol, o risco de você ter uma mancha, uma hiperpigmentação pós-inflamatória por uso de ácido glicólico é muito alto. A sua pele, ela tem esse pigmento moreno, negro, justamente porque o seu melanócito é mais responsivo a qualquer tipo de estímulo externo e interno. E lembra que eu falei que um dos estímulos, um dos gatilhos para a sua pele produzir mais pigmento é a inflamação? Pois é, essa vasodilatação, esse eritema, esse calor que o ácido glicólico gera no nosso tecido é um gatilho de inflamação
para o melanócito passar a produzir mais pigmento. Então, acontece muito de você fazer um peeling com ácido glicólico, você utilizar ácido glicólico constantemente na sua rotina, você ter uma pele bonita inicialmente, e depois de um tempo você começar a notar pequenas manchinhas surgindo na sua pele. Justamente por conta dessa agressão, desse calor, essa inflamação constante que você está gerando no seu tecido. Então, se você tem um fototipo alto, uma pele morena, pele negra, pele que bronzeia com facilidade, eu sugiro que você, ao invés de usar ácido glicólico, use o ácido mandélico, que também faz parte da família do alfa-hidroxiácido, mas ele tem uma molécula maior. Então, a permeação dele é mais lenta, é mais gradativa e mais suave, menos intensa do que o ácido glicólico. Então, ele não vai causar tanta vasodilatação, tanto calor no seu tecido, ao ponto de gerar um gatilho para hiperpigmentação. Então, esses são os cuidados que você precisa ter em relação ao uso do ácido glicólico na sua rotina. Agora, me conta aqui nos comentários se você tem algum produto favorito que contém ácido glicólico. E se por acaso você tiver algum ativo que você queira conhecer mais profundamente, que você quer que eu traga aqui uma explicação mais detalhada sobre ele, também deixa aqui nos comentários para mim. E para você que não está vendo resultado satisfatório na sua rotina de skincare, agende a sua consulta comigo. Durante a consulta, eu vou avaliar sua queixa, seu histórico, seus hábitos, sua rotina, os produtos que você está utilizando para que eu consiga montar um plano de tratamento e uma rotina de skincare totalmente personalizada, de acordo com as suas necessidades. Então, se você está precisando dessa ajuda profissional para ter uma pele bonita e saudável, aponte sua câmera para o QR Code na tela ou acesse o link na descrição para mais informações. Um beijo e até o próximo vídeo.